Olá, pessoal. Agora vamos ao nosso terceiro vídeo. E o assunto de hoje é empatia. E o que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos e perspectivas. Dentro dessa abordagem, aí, isso é uma coisa no sentido figurado, que, como diz um grande amigo meu, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, esse é um sentido figurado. Mas não é somente se colocar no lugar, tentar entender o outro. O conceito de empatia é você pensar como o outro está pensando, dentro das características dele. Quando você está conversando com uma pessoa, está trocando, emitindo opiniões, imagine você sendo o líder, né? Você tem que fazer algumas perguntas. De onde vem aquela pessoa? Onde a pessoa nasceu? Onde onde ela cresceu? Onde ela foi educada? Onde ela recebeu a educação formal, que colégios, onde é que ela estudou, que tipo de outros conhecimentos ela agregou ao longo da vida, se ela morou em outros locais, ou se ela só conhece aquele local onde ela viveu. Então, quando você está conversando, você tem que pensar não só se colocando no lugar do outro. Ah, estou com pena. Imagine que faleceu algum parente da pessoa. Você não tem muitas informações sobre essa pessoa. Poxa, estou condoído porque faleceu um parente. Agora, se você sabe o histórico dessa pessoa, que esse parente, por exemplo, era alguém que sustentava ou dava a maior parte do rendimento para a família dessa pessoa com quem você está conversando. A figura já muda. Você já passa a pensar, puxa, espera aí, agora essa pessoa vai estar, em cima do que ela está falando aqui, eu não tenho que ficar só conduído. Eu tenho que pensar que ela está perdendo uma parte dos rendimentos familiares. E isso pode causar algum tipo de preocupação, algum tipo de transtorno na vida dessa pessoa. Para você ser empático, você tem que começar a exercitar para isso. Uma das coisas é apurar o ouvido. O que é que eu chamo de apurar o ouvido? Fechar a boca e ouvir mais. E na hora que você está ouvindo mais, você está recebendo mais informações. E também fazer perguntas abertas para essa pessoa. Não perguntas que gerem apenas sim ou não. É, não é, sim ou não, você acaba não recebendo tantas informações. Agora, quando você faz perguntas abertas, aí sim você recebe mais informações, tem mais dados que você pode aprofundar o seu conhecimento sobre essa pessoa. Isso é muito importante. Além dessa questão de mais dados, o que mais que a gente pode pensar? Pré-julgamento. Quando você já tem um pré-julgamento sobre algum tipo de etnia, por exemplo, e aí eu vou falar do meu caso. Qual é a fama que baiano tem? Preguiçoso. Isso é corrente. Todo mundo fala isso, esquecendo que São Paulo foi construída pelos baianos, né? A quantidade de baianos fora da Bahia, que tem em São Paulo, é imensa. Então, você sabendo disso. A vida inteira, as pessoas falam, ah, mas baiano é preguiçoso, baiano é preguiçoso. E o que é que diziam para mim? Ah, mas Humberto, você é diferente. Você trabalha demais. Eu digo, não, não sou diferente. É a percepção que você tem do baiano. Então, quando você vai conversar com o baiano, já achando que ele é preguiçoso, o seu processo de empatia vai ser muito mais difícil do que um processo normal se você não tivesse nenhum viés sobre isso. Ao contrário, todo mundo diz que paulista é trabalhador demais, vive trabalhando, vive para o trabalho. Eu conheci muitos paulistas que trabalham dentro da normalidade, até às vezes um pouco menos do que a normalidade.
E qual é o problema disso? Nenhum. Eu não posso fazer pré-julgamento. Quando eu entro com esse viés, a minha empatia fica prejudicada. Uma outra coisa no processo de empatia, que a gente tem que lembrar, é sobre as teorias das inteligências múltiplas, do Howard Gardner. Eu posso ser inteligente, usando essa expressão, em algumas coisas, e posso ser completamente ignorante ou inapto, para usar a palavra mais correta, para outras coisas bem diferentes. Por exemplo, eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu adoro música, eu curto demais música, adoro música clássica, mas não sei tocar um instrumento, nenhum, zero. Flauta, piano, nada. Adoraria saber, mas não sei. Quer dizer que eu sou incompetente? Em música, sou. Para tocar instrumentos, sou. Eu não sou incompetente em outras áreas nas quais eu me dedico há muito tempo. Então, o processo de empatia também pensa nisso. Questão das inteligências múltiplas. As pessoas podem não saber aquilo que você sabe, mas elas podem saber muitas coisas que você não sabe. Pense nisso. E, como o nosso assunto é liderança, nós temos que pensar no seguinte: um líder empático. Um líder empático, ele atrai os melhores colaboradores, porque as pessoas sabem que podem confiar nele. Os trabalhadores se sentem mais ouvidos, mais respeitados, porque é muito comum a pessoa estar falando e estar vendo que o outro não está prestando a menor atenção para ele. Um comportamento absurdo. Eu tive, no passado, chefes, eu ia falar, eles estavam trabalhando no computador, eu calava minha boca. Depois de uns 20 segundos, a pessoa se tocava e perguntava, e disse, não, eu espero você terminar. Esse assunto deve ser importante. Depois a gente conversa. Demonstra falta de empatia, porque eu estava ali, porque eu fui chamado. E não podia falar porque a pessoa estava prestando atenção a outra coisa. Muito cuidado com isso. Quando você estiver falando com alguém, foque nessa pessoa. E eu me desenvolvi muito nisso. Procurei me desenvolver cada vez mais. Desde 2007, quando eu abracei, voltei à minha atividade de coaching, eu comecei a trabalhar isso. Eliminar qualquer distração que eu tivesse e focar na pessoa com quem eu estava falando. Com isso, aprendi muito mais. Cresci muito. E sempre eu recebia esse feedback positivo, que eu dava atenção às pessoas. Isso é muito bom. Eu me sinto muito orgulhoso disso. Eu fico muito feliz de, às vezes, pessoas que trabalharam comigo encontrarem comigo. Puxa, eu me senti ouvido quando eu estava conversando com você. E faça isso você está ocupando um cargo de liderança, e mesmo que você não esteja ocupando um cargo de liderança. Faça isso com as outras pessoas, você vai ver como isso vai fazer bem para você e para as outras pessoas. Aqui nós terminamos o assunto, como eu sempre digo, é uma pontinha, uma migalha, é uma gota d'água no oceano, uma areia na praia, é um grão de areia. Pesquise mais, estude mais, procure se exercitar mais. Lembra o que eu disse? Ouvir atentamente, fazer perguntas abertas e procurar entender do ponto de vista da pessoa. Lembrando do início, sempre considerando a pessoa, a vida daquela pessoa, não a sua vida, não a sua educação, não a sua formação, mas a dela, que pode ser diferente da sua. Por enquanto é só. Agora, se você já está inscrito nesse canal, eu agradeço. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se gostou do que eu estou falando, deixe o seu like e até o nosso próximo tema. Um grande abraço.